Olá, alunos! Nossa aula de hoje de português, nós vamos lembrar alguns gêneros textuais que estudamos no primeiro e segundo bimestre. O gênero textual se refere às diferentes formas de linguagem empregadas nos textos. Estas formas podem ser mais formais ou mais informais e até se mesclarem em um mesmo texto. Porém, este será nomeado com o gênero que prevalecer. Crônica é um tipo de texto que mistura jornalismo e literatura. Tem como característica forte a ironia e costuma utilizar notícias para narrar histórias fictícias com humor. Piada. Uma piada ou anedota é uma breve história de final engraçado e às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar risos ou gargalhadas em quem a ouve ou lê. É um recurso humorístico utilizado na comédia e também na vida cotidiana. Diário é uma agenda geralmente de caráter íntimo, onde se faz anotações que contêm uma narrativa diária de experiências pessoais, que é organizada pela data de entrada das informações. Um diário pessoal pode incluir experiências de uma pessoa ou pensamentos, sentimentos e segredos. História em quadrinhos, HQs, gibis, revistinhas ou historietas começaram a ser publicadas no Brasil no século XIX, adotando um estilo satírico conhecido como cartoons, charges ou caricaturas, e que depois se estabeleceria com as populares tiras. Propaganda é um modo específico de apresentar informação sobre um produto, marca, empresa ou política que visa influenciar a atitude de uma audiência para uma causa, posição ou atuação. Seu uso primário advém de contexto político, referindo-se geralmente aos esforços de persuasão patrocinados por governos e partidos políticos. Fábula é uma história curta. As personagens são animais que agem como seres humanos e no final do texto é apresentada uma moral, um ensinamento. Conto é uma obra de ficção, um texto ficcional. Cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Classicamente, disse que o conto se define pela sua pequena extensão. Mais curto que a novela ou o romance, o conto tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax. Infográficos são instrumentos muito úteis na nossa realidade. Com eles, podemos receber informações de maneira rápida e prática. Composto por pequenos textos e imagens, o infográfico necessita chamar e prender a atenção de seus leitores. Capas de DVD. Comparar capas de diversos filmes e ser capaz de classificá-las segundo as características do gênero. Listar dados que poderiam ser encontrados numa capa de filme. São algumas coisas importantes que analisamos nesse gênero textual. Por último, o texto dramático. É normalmente escrito para ser representado. A representação do texto dá origem a uma realidade distinta, a que se chama teatro. No texto dramático podemos encontrar ação, acontecimentos vividos pelos personagens, tempo, momento em que decorre a ação, espaço, lugar ou lugares onde se desenvolve a ação e personagens, entidades que se envolvem na ação. Espero que você tenha gostado de relembrar um pouquinho sobre os gêneros textuais que estudamos no primeiro semestre. Até a próxima aula! Tchau!